Eu sou Patrícia Santos, sou professora do Multioreb da área de contabilidade. Então vamos começar com a nossa aula de contabilidade fiscal e tributária. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que vocês identifiquem de onde é a origem dos lançamentos fiscais e tributários de uma empresa. Então aqui eu coloquei um exemplo bem simples. Nós temos uma empresa que ela é produtora, uma empresa que ela é comercial e uma empresa consumidora final. A simulação de 3 empresas. Essa empresa produtora, ela comprou insumos de uma outra empresa e ela está processando, está produzindo o bem que ela vai vender. E ela vende através de uma NFE de saída. Essa saída, ela vai sempre configurar como uma venda para essa empresa produtora. Se ela está vendendo, tem alguém que está comprando, que é essa empresa comercial que ela vive de compra e venda, na nossa simulação aqui. Então, essa nota de saída de venda da produtora, ela é uma nota fiscal de entrada para essa comercial. E ela é uma nota fiscal de compra. Tá? Quando essa empresa ela vende, ela vai emitir uma nota fiscal de saída, que é uma nota fiscal de venda. Então, vocês lembram que lá em cima na nota fiscal, bem no meiozinho dela, tem os códigos 0 e 1, né, que é para entrada e para saída. Mas a gente tem que sempre analisar aquela nota fiscal diante do olhar de quem está emitindo a nota. Então, não é que essa empresa que está comprando, que está tendo uma entrada de uma nota, a nota fiscal vem para ela com código de entrada. A nota fiscal vem para ela com código de saída. E aí ela vai processar, ela vai vender ou vai simplesmente repassar e ela vai emitir uma nota fiscal de saída. Essa saída configura uma venda para ela. A outra que está comprando vai ter essa entrada dessa nota. E é uma compra. Então, o comércio, ele vive assim. Um emite a nota de venda para um, que um compra e outro vende. Para o nosso estudo aqui, nós vamos analisar essa empresa do meio. Porque ela tem as notas de compra e as notas de saída. Que é entrada e saída. Compra e venda. Então, nós temos 2 origens de informações fiscais dentro de uma empresa, que é a nota fiscal de compra e a nota fiscal de saída, que é a venda. Então, inicialmente, nós temos as formas jurídicas, de personalidade jurídica, e temos os nossos regimes tributários. Isso aqui, nós vamos utilizar todas as informações dependendo do regime tributário. E o que eu utilizo a nota fiscal de compra? São os créditos, são os benefícios que nós podemos ter das compensações, dependendo do regime que a empresa tiver. Tá? Então, nós vamos sempre olhar essa empresinha do meio. Essa aqui é o modelo de uma nota fiscal, que nós já trabalhamos com ela, na contabilidade 1, onde existem informações que são primordiais para que a gente possa fazer uma contabilidade fiscal de uma empresa. Então, todas as informações da nota fiscal, ela vai dar um aparato de informações dos tributos. Primeira coisa que a gente tem que analisar na nota é esse código do 1 e do 0 aqui em cima, que é a entrada ou a saída. Eu só posso dar entrada na minha empresa de uma nota que corresponde a uma saída de uma outra empresa, que é aquela primeira empresazinha. Nós temos que analisar os códigos, a chave de acesso, porque você tem que ir lá no site da Receita validar, nós vimos isso na contabilidade 1. Você tem que olhar qual que é a natureza da operação. Cada natureza tem um jeito de se contabilizar, que são as contas contábeis. Então, isso aqui influencia e muito. Ele está diretamente vinculado com um código que está aqui no meio chamado CFOP, que nós também já vimos que é um código de natureza daquele produto. Precisa da data, do valor da nota, do valor do unitário. Tudo isso é importante, mas não mais importante do que os campos de impostos. Quais são eles?
Nós temos aqui no meio dela os impostos referentes ao frete, as informações referentes ao frete, e aqui em cima algumas informações referentes a alguns impostos, como o ICMS, o ISS. Algumas notas, pela configuração do sistema que utiliza, essas informações vêm aqui embaixo no rodapé. Mas o importante é você localizar onde que está a informação do ICMS e do ISS. Na linha de descrição dos produtos, também existem informações que a gente usa para dar entrada nessa nota de compra, que são as bases do ICMS, do IPI, do ISS, qual que é o código de CFOP, qual que é o código de CST, qual que é a natureza desse produto, se eu vou poder usufruir os créditos dessa nota ou não. Então, tudo isso é determinado aqui, nesse campo de detalhamento do produto. Ao lançar, dar entrada nesta nota, escriturar esta nota, que é a linguagem verdadeira, nós temos que lançar todas essas informações. Senão, é inviável de se fazer a contabilidade em planilhas para você poder visualizar qual que é o valor de crédito que nós vamos usufruir quando você for apurar os impostos. Quais são os impostos que a gente tem compensações e créditos? O principal deles é o ICMS. Nós vamos ver um por um para vocês entenderem. Mas as informações de ICMS têm que ser muito bem trabalhadas quando se vai dar a escrituração dessa nota para dentro do sistema. Aqui embaixo tem um campo de observações. Esse campo normalmente tem destacado quais são os impostos, o PIS, COFINS e Imposto de Renda, que nós fazemos retenções ao pagar essa nota. Então, quando nós vamos escriturar a venda e que você vai apurar o imposto sobre a venda, quando você emite uma nota de venda, você tem que abater disso daqui, senão você vai estar pagando imposto sobre imposto. Porque o imposto que vem aqui, ele é retido no ato do pagamento pelo meu cliente. Então, nós temos sempre que olhar tanto quando você compra quanto você vende. Tá? Então, o esquema de apuração dos impostos no ato de uma aquisição de mercadoria é isso. Você olha a nota, identifica as informações fiscais e tributárias que estão nela e lança no sistema. Se o seu regime tributário permitir compensações e créditos, essas informações automaticamente vão para a apuração do imposto. Lembra que nós temos dois processos, o de entrada e de saída? Como que funciona a apuração dos impostos da saída? Quando você vende uma mercadoria ou um serviço, você tem as suas formas de regime tributário e tem que apurar os impostos sobre o faturamento. Vocês devem lembrar, as personalidades jurídicas é diferente de regime tributário. Então, dentro do país, quais são as personalidades jurídicas que nós temos? A ME, a EPP, MPE, a EIRELI, a Limitada, SA de capital aberto e SA de capital fechado. Isso é diferente de regime tributário. Porque no regime tributário nós temos o regime que é específico do ME, do MEI, né? O Simples Nacional, lucro presumido, o lucro real ou o lucro arbitrado. Eu posso ter uma EPP, uma MPE, uma EIRELI, uma Limitada, que se enquadra dentro do regime mais simples que nós temos, que é o Simples Nacional, tá? O MEI, ele é totalmente fora disso, ele é apartado, é apenas uma DAS que a gente emite, ali está ME, mas é MEI, tá? Ficou errado ali a escrita. É uma DAS que nós emitimos, faturando ou não, e naquele valor fixo. Então, ele é um regime totalmente apartado, que não tem apuração dos impostos. O outro sistema tributário que nós temos é o Simples Nacional, onde você faz uma média dos 12 últimos faturamentos, soma, enquadra ele dentro do segmento do serviço, são 3 ou 4 tabelas, e você escolhe qual é o segmento daquelas emissões. Se a empresa ela tem venda de mercadoria com prestação de serviço, você tem que somar as notas de prestação de serviço, somar as notas de venda de mercadoria e enquadrar cada soma dentro das tabelas. E dentro de cada tabela tem as faixas de faturamento.
E aí você vai encaixar a soma dos seus 12 últimos meses, não é do ano fiscal, é dos últimos 12 meses, dentro das faixas, e apura a alíquota que está ali. Essa alíquota, ela é repartida pela União, aonde todos os impostos que estão aqui pertencem também ao Simples Nacional. E aí é feita uma repartição automática. Diferente do presumido e do real, que nós temos que emitir guias para cada imposto. O Simples não. Nós emitimos uma guia e a União é que reparte esses impostos para os estados, os municípios, enfim. Então, o Simples Nacional é um dos regimes mais simples de se apurar. Basta você somar, enquadrar dentro das tabelas e aplica a alíquota, faz uma única DARF e paga. O lucro presumido, eu posso estar encaixado uma limitada, uma IRELI, ou até uma de capital fechado, uma SA. Por quê? O que determina o lucro presumido? Primeiro, é o segmento da empresa. Ela tem que estar dentro de um segmento permitido estar pelo presumido, assim como o simples e assim como o real. O presumido, ela tem um faturamento limitante que também permite ela estar dentro do presumido. Então, eu posso ser, por exemplo, uma construtora que permite que eu seja presumido, mas se eu tiver o meu limite de faturamento, se eu ultrapassar aquilo, automaticamente eu sou enquadrada dentro do real. Tá? Agora, nós temos as SAs de capital aberto, que são as que são vendidas as ações na Bolsa de Valores, onde eu sou obrigada a ser real. E também algumas empresas devido ao faturamento e segmento. Tá? Então, por exemplo, seguradoras, previdência privada, bancos, toda essa linha financeira do país, ela é obrigada a estar pelo real, mesmo que ela tenha um faturamento que se encaixe dentro do presumido, tá? Pelo segmento. Então, ela tem que estar casada com as duas condições. Ela tem que ter o segmento e tem que ter o faturamento. O lucro arbitrado é aquela empresa que, por alguma eventualidade, ela não conseguiu apurar os impostos dela, ou por ela ter uma calamidade pública, dela ter pego fogo e perdido todas as informações, ou por ela não ter o sistema e não conseguir apurar os impostos, ou qualquer outro motivo. Desde que ela não consiga apurar os impostos, a Receita vai lá e arbitra no imposto. Então, a Receita percebe pelos últimos movimentos de quanto que era e vai lá e arbitra. Isso é lógico que é bem mais oneroso para a empresa, porque é como se fosse uma punição. Porque alguém pode se valer de algum mecanismo e dizer que não conseguiu se o lucro arbitrado fosse mais simples e mais barato. Então, a Receita já faz bem onerosa. Então, dentro do lucro presumido, nós temos uma faixa etária, uma faixa de faturamento, onde você separa o que é serviço, o que é mercadoria, aplica a alíquota de 8% ou 32%, 8% é para mercadoria e 32% para serviço. Desse valor é que você vai aplicar as alíquotas. Por quê? O próprio nome fala, presumido. A Receita está tendo uma presunção do seu lucro. E ela não quer saber quanto que é a sua despesa, ela quer saber quanto que é seu faturamento. Então, você pega as notas de serviço, pega as notas de mercadoria, separa, aparta uma da outra, soma, aplica a base de presunção e deste valor que sobrou, você aplica as alíquotas dos impostos. Mais na frente nós vamos ver o que é um imposto municipal, estadual de competência, tá? Mas cada um desses aqui tem uma guia que você vai emitir separado. Pegou a base de presunção, aplica a alíquota cheia, tá? O lucro real, ele já é mais complexo de se fazer os cálculos, porque o lucro real, o próprio nome fala, é a realidade da empresa. Então, você paga os impostos conforme o seu resultado. Qual que é o resultado? É aquele que vem lá na DRE embaixo, que é o lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Você vai apurar imposto de renda e contribuição social daquilo ali. Os PIS, COFINS, ISS, ICMS é em cima do seu faturamento, tá? Da receita bruta. É sempre em cima da receita bruta. E aí você vai pegar o seu lucro, a sua receita e vai aplicar as alíquotas. As alíquotas do real são bem mais altas,
não tem a base de presunção que baixa, que reduz esse resultado, mas em contrapartida, nós temos todo o corpo da DRE de custos e despesas financeiras, administrativas, operacionais, que fazem com que o seu resultado reduza, então a sua base de apuração de imposto vai ser menor por conta das despesas. Não é salutar nós falarmos que um determinado regime é melhor do que o outro, porque vai depender muito do seu resultado, das suas despesas. Existem empresas que não têm praticamente despesa nenhuma, então o real para essas empresas não seria bem viável, porque as alíquotas são maiores, a sua base de cálculo, que é o valor que você oferta ao fisco para apurar imposto, seria muito alto. Já o presumido não, eu uso só o faturamento na cabeça, mas em contrapartida eu tenho a base de presunção que reduz essa base de cálculo para eu ofertar ao fisco. Então, para a gente escolher um regime tributário, já que eu tenho várias personalidades jurídicas que permitem a escolha, é sempre bom fazer cálculos, né? Pegar a memória da empresa, coloca no formato da DRE e faz os cálculos para ver o que é melhor para aquela empresa. Então, essa é a segunda base de apuração da nossa contabilidade. Depois que eu fiz isso aqui, todos esses cálculos, eu vejo qual deles que permite fazer créditos e compensações, vou lá nas minhas notas de entrada, que foi a tela anterior, pego aqueles valores e deduzo do que eu vou pagar. Então, eu apuro o meu imposto e faço as compensações de créditos. Por que a gente faz isso? Porque senão nós vamos entrar na bitributação que é proibida no país. Se eu já estou pagando imposto quando eu comprei, que está embutido no preço de compra, se eu apurar imposto em cima da minha venda que ainda tem lucro, eu vou estar bitributando. Então, alguns desses impostos, a gente precisa pegar a lei direitinho, ler e ver qual deles e para qual segmento e em que condições que permite as compensações. Tá? De maneira bem simples, as empresas que vendem, que compram para revender, ela praticamente permite compensação de quase que todas as notas. Aquelas empresas que são de prestação de serviço, onde nós temos um material aplicado, ou seja, eu emito uma nota de serviço e ali eu já estou embutindo para o meu cliente o custo da mercadoria que eu vou usar para prestar aquele serviço, essa nota de entrada da mercadoria do material aplicado eu não posso fazer compensações, eu não posso fazer créditos. Então, por isso que é salutar pegar a lei de cada um deles e enquadrar o segmento da empresa e perceber o que é que você realmente pode usar de crédito ou não. Ao se usufruir crédito sem poder, nós estamos incorrendo na lei de elisão fiscal, de evasão, de fraude. Então, isso é passível de multa e punições. Por isso que é muito importante ler e estudar e casar as leis dos impostos com o segmento que é a empresa que você está apurando os impostos. Aqui eu trouxe um pouco para explicando o que é o regime tributário e depois nós vamos ver os impostos. Então, o Simples Nacional, ele foi criado pela Lei Complementar 123 de 2006, onde ele é designado para as pequenas empresas. Essas empresas, elas são obrigadas só a manter o livro caixa e algumas informações como DRE e balanço. As obrigações acessórias do Simples são bem simples. A apuração dele é simples. Teve uma revogação da lei e uma mudança, onde eles estão fazendo algumas bases de cálculo e créditos e adicionais. Isso tem que pegar a tabela do Simples e verificar que tem um valor que eles estão agregando a esse cálculo. O Simples já foi mais simples de se fazer os cálculos, mas ainda continua dentro dos regimes o mais descomplicado de calcular e de manter as obrigações acessórias. O lucro presumido, ele é uma base de presunção onde as pessoas jurídicas têm que estar encaixadas dentro do faturamento de 48 milhões, se passar desse faturamento, vai para o real.
a base do lucro presumido é faturamento bruto. O lucro real, ele é acima de 48 milhões e para alguns segmentos, onde a gente consegue ter o PIS e COFINS cumulativo, não cumulativo, o ICMS com créditos, o imposto de renda com a contribuição social em cima da base de resultado líquido. Então ele é um lucro, um regime tributário mais complexo dentro das obrigações acessórias. Mas dependendo da empresa, vale a pena. E o lucro arbitrado, que eu falei, é quando o contribuinte não consegue apurar os impostos e aí então a Receita arbitra em cima da memória ou de algum outro documento que ele tem. Os principais impostos que nós temos no país. Nós temos 3 áreas de competência tributária. O que é competência? É quando o ente, que é um estado ou um município ou a própria União, ele tem o direito de instituir, revogar, dar incentivos fiscais, que a gente chama de guerra fiscal, e de controlar, receber, fiscalizar e ter posse do recurso que é ofertado ao governo, em forma dos impostos. Então nós temos dos âmbitos federal, que é da competência da União, os estaduais e o Distrito Federal. O Distrito Federal é o único que é considerado como competente tributário, tanto para os impostos estaduais quanto os municipais. E os municípios que estão dentro da competência dos municipais. Aqui eu trouxe só a parte de impostos, mas nós temos dentro do país quase 400 tributos. Quando a gente fala em tributo, a gente está falando em algo maior do que os impostos. Então, dentro dos tributos eu tenho as taxas, eu tenho as contribuições de melhoria e eu tenho os impostos. As taxas são aquelas taxas, nós vamos na junta, vamos no cartório, vamos dentro de uma prestação de serviço da União, onde você precisa pagar um valor para que eles te prestem aquele serviço. Isso são as taxas. As contribuições de melhoria e guerra fiscal são os tributos que o governo impõe para nós pagarmos, aonde será revertido para algo. Então, em Brasília, nós tivemos uma tentativa de inclusão de uma taxa da construção da terceira ponte da JK, onde ia ser dito que os moradores do Lago Sul, como eles iam se beneficiar daquilo ali, que os imóveis iriam aumentar muito de preço, eles teriam que contribuir para a construção. É lógico que foi um pessoal que entrou contra e conseguiram barrar isso. Mas as taxas de melhoria, de contribuição de melhorias e para a guerra, se o país entrar em guerra, elas são impostas pela União. E os impostos é que são o maior arcabouço para nós contadores. Então, dentro do federal, nós temos uma visão de que todos os impostos que trabalham com grandes fortunas é da União. Então, o primeiro dele é o imposto de renda. Todo ser humano e toda empresa, PJ, PF, paga imposto de renda. Quando nós temos um salário, vem descontado do nosso contra-cheque imposto de renda. Em abril, nós temos que fazer imposto de renda. As empresas, na época de fevereiro, março, abril, tem que fazer DIPJ. Então, todo ser humano existente no país paga imposto de renda. Pense em quantos milhões pagam. Então, é uma grande fortuna para a União e é por isso que ela comanda esse valor. IPI, são todos os produtos industrializados. Então, as grandes fábricas, e aí nós temos que pensar como automobilística, a de aeronaves, a linha branca, que chamam que são fogões, geladeiras, todas essas empresas pagam imposto e é de competência da União. O que isso quer dizer? Que vai para os cofres da União e ela que comanda. Então, ela que dá os incentivos, ela que determina as alíquotas. IOF, que é das operações financeiras. Pensem que toda empresa que pega um empréstimo, inclusive nós, PF, pessoas físicas, quando a gente pega um empréstimo junto às instituições financeiras, nós pagamos IOF. É um valor surreal, é um valor muito alto, por isso a União toma conta disso. O imposto territorial rural,
A maior parte do país ainda é rural e todo mundo paga imposto, como nós pagamos IPTU da urbana. Mas a rural, por ser ainda a maior parte de extensão do país, é um valor muito alto. O de importação e de exportação, é lógico que a União vai tomar conta, porque influencia no PIB do país. Eles precisam ter esse controle, eles querem incentivar a importação e exportação. Então, é um valor muito alto, até pela alíquota dos impostos são altos. Os estaduais e distritais, o ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O único serviço que vai para o ICMS é o frete agregado à mercadoria. Lembra da nota de compra, que tem a informação de frete que você tem que lançar? Por quê? O valor do frete é agregado à compra e a da venda, agregado à venda, para você recolher o ICMS e se beneficiar do crédito do ICMS. IPVA, todo mundo tem um carro, a grande maioria tem um carro, o valor é muito alto. O IPVA serve para cobrir as despesas com as rodovias a nível nacional. Então, os estados que comandam aquelas rodovias, as BRs, têm o usufruto do IPVA para manter o DETRAN e essas rodovias. E o imposto de transmissão de doação, ele é proveniente quando a pessoa doa imóveis. Então, é um valor muito alto também, a gente acha que não, mas é um valor que os estados se beneficiam disso, já que as residências estão dentro de um estado. E os municipais? Tem que sobrar alguma coisa para os municípios. Então, eles identificam que o IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano, ele deve ser repassado para o município, já que o IPVA é para o estado. Tá? Como o ITBI, que é a transmissão de intervivos, ou seja, quando você compra um imóvel, já que o IPTU é do município, o ITBI vai junto. Nós pagamos em torno de 3% sobre o valor do imóvel quando você compra para o município. E o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é um imposto definido pelos municípios de alíquotas que variam dentro de cada município, de cada serviço, de cada estado. Tá? Aqui é uma tabela dos valores e dos impostos de acordo com o lucro, né, o regime tributário. Então, nós temos alguns impostos que são valores de alíquotas iguais, que é o imposto de renda e contribuição social, que é 15%, mais 10% de adicional e 9% para contribuição social, que não varia. Mas nós temos o PIS e o COFINS, que varia de acordo com o regime tributário. Então, por isso que é importante você identificar qual que é o regime, tá? Aqui é só uma tabelinha mais simplificada. O ICMS. O ICMS é um dos impostos mais complexos de se apurar. Ele é um imposto que existe a tabela de encaixe de todos os estados, onde você tem que colocar qual que é o estado que é de origem e qual que é o estado de destino da mercadoria e encaixar qual que é aquela alíquota. Além disso, hoje nós temos uma determinação que quem compra tem que pagar uma substituição tributária antecipada sobre a compra de mercadorias. E isso onera um pouco do ICMS e onera muito o trabalho do cálculo do ICMS. Hoje em dia é surreal se fazer controle e apuração de ICMS em Excel. Quem não tiver um sistema, um RP, vai ter muita dificuldade. Pense em proporções grandes, pensa numa construtora, no supermercado, que tem uma gama muito variada de produtos. Cada produto vai ter uma alíquota de ICMS diferente, dependendo do estado de qual ele veio. Então, São Paulo, Rio, cada estado tem uma alíquota diferente do ICMS. Então, por isso que é a complexidade de se apurar o ICMS. Tem que pegar a tabela. A tabela é um livro de cabeceira para quem trabalha com ICMS. Nós temos contadores num país que só fazem cálculo de ICMS, tá? De tão complexo que ele é. Fator geral do ICMS é a circulação de mercadorias e frete dentro do estado, entre um estado e outro, tá? Então, dentro do mesmo estado é uma alíquota só, e se você estiver trazendo de outro estado, tem alíquotas diferentes.
Importações e exportações cobrem o ICMS, cobram, tá? E como que funciona o lançamento? Eu, PJ, declaro que eu devo ICMS. No momento em que eu declarar, e aí o lançamento dele é feito por declaração, é diferente do IPVA e do IPTU, que ele é imposto em cima do valor do bem. Então, se eu não quero pagar aquele valor, eu não adquiro. Já o ICMS, não. Eu adquiri a mercadoria, apurei e declarei quanto que eu devo ao fisco, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. E temos dentro do ICMS, cada estado, pelo ICMS ser um imposto de competência estadual, cada estado pode dar isonomia, isenção, incentivo fiscal para uma determinada mercadoria. Por isso que a nota fiscal de entrada ela é muito importante, porque o ICMS dá crédito tributário, mas você tem que conhecer a legislação daquele produto que você está adquirindo em relação ao estado que ele está vindo. Então, se você compra um produto do Rio, depois você vai comprar da Bahia, você tem que conhecer as duas legislações para aquele mesmo produto, porque ele pode ter incentivo num e no outro. No momento em que a gente apura o ICMS para o nosso cliente, a gente não usufrui dos créditos e das isonomias e das isenções, nós estamos onerando ele ao pagar imposto. E aí, é lógico que a gente precisa trabalhar pelo nosso cliente. O ISS, ele é um imposto tão complexo quanto o ICMS, porque por ele ser de município, de competência municipal, eu preciso conhecer a legislação de todos os municípios do país a qual eu tenho relacionamento. Então pense numa construtora que é a nível nacional e que no momento ela está prestando serviço no sul, depois ela está no sudoeste, depois ela está no norte, depois ela está no nordeste. Ela vai emitir uma nota fiscal para aquela empresa a qual está prestando serviço lá no município. Eu não vou apurar o ISS do estado onde eu estou com a PJ, e sim aonde eu prestei serviço. Então eu preciso ir lá no município, pegar a legislação do ISS, identificar qual que é a alíquota. As alíquotas do ICMS, elas são bem maiores. A do ISS, ela só pode ir de 2% até 5%. Se tiver uma empresa que está cobrando menos ou mais, está errado. Porque existe o nosso Código Tributário Nacional, onde define que o ISS não pode ser menos do que 2% e não pode ser mais do que 5%. Então, você tem que olhar, o município vai estar dentro dessa faixa. E aí você vai apurar o imposto sobre o seu faturamento de acordo com essa legislação do município. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E ele também é um ato de lançamento de declaração. No momento em que eu emito a nota fiscal, eu já estou declarando para a Receita qual que é a minha base de cálculo para o ISS. O PIS e COFINS. A gente coloca como imposto, mas eles não são tidos como imposto, porque o PIS é Programa de Incentivo Social e o COFINS também é de um programa de incentivo social. Ele é regido pela Constituição, dentro dessas leis complementares, mas todo mundo fala que é um imposto, a gente acaba pagando, né? Então ele fica tido como um imposto, tá? Então aqui tem as leis, é a mesma coisa. Você tem que entrar, você tem que estudar a lei do PIS e do COFINS para você poder ver se ele tem os créditos de PIS e COFINS usáveis ou não para dentro do segmento do seu cliente. Encerramos então aqui a nossa aula de fiscal tributário. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem repassar as perguntas para a escola me passa, eu auxilio vocês sem problema nenhum. E gostaria de agradecer a oportunidade, a presença de vocês estarem assistindo a aula. E dentro da plataforma onde vocês poderão acessar, vai estar os slides e todo o resto do material, como a apostila, para vocês poderem complementar o conhecimento de vocês da aula de fiscal tributário.